Você foi exposto. Seu nome está sendo falado em salas onde você nunca pisou. Pessoas que você nunca conheceu estão sussurrando sobre você, observando, analisando, tentando descobrir o que te torna diferente. E agora, um detetive foi enviado para investigar você. Não qualquer detetive, alguém com ordens para descobrir tudo sobre você. Alguém treinado para rastrear padrões, reconhecer anomalias, encontrar a única coisa que não pertence. E essa coisa é você. Eles não entendem você. Você não se encaixa em nenhum de seus arquivos. Você não segue suas regras. Sua vida, sua própria existência, desafia o sistema deles. E isso os assusta mais do que qualquer outra coisa. Talvez você tenha pensado que estava sendo cuidadoso, que estava se misturando, que ninguém notaria. Mas isso nunca iria funcionar. Porque pessoas como você não podem ser ignoradas. Eles não conseguem explicar a maneira como você se move, como altera a energia de um ambiente apenas ao entrar. Eles não entendem por que alguns são atraídos por você como um ímã, enquanto outros se sentem desconfortáveis em sua presença. Eles não sabem descrever porque seu silêncio fala mais alto do que os gritos da maioria. Mas eles sentem isso, e é por isso que estão observando. Por tanto tempo você tentou entender. Talvez tenha pensado que estava imaginando tudo. Talvez tenha se convencido de que era coisa da sua cabeça. Mas agora a verdade é inegável. Porque o mundo percebeu você. O sistema te reconheceu. E eles não sabem o que fazer com você. No começo, eles te ignoraram. Te descartaram como irrelevante. Apenas mais uma pessoa, mais um nome, mais uma estatística. Mas então, algo mudou. Não foi algo que você disse. Não foi algo que você fez. Foi simplesmente quem você é. Não importa o quanto você tentou se diminuir, sua presença se tornou mais forte. Não importa o quanto você tentou ficar em segundo plano, você se tornou o centro das atenções. Não importa o quanto você tentou ser normal, nunca conseguiu. Porque você não é. E agora eles sabem disso. Eles começaram a ligar os pontos. As pessoas que você influenciou. As ideias que você espalhou. A maneira como sua própria existência perturba a ordem que eles passaram tanto tempo tentando manter. Isso não é mais apenas curiosidade. Agora é uma investigação em grande escala. O detetive não foi enviado apenas para observar você. Ele foi enviado para entender você, para dissecar você, para descobrir o que te torna diferente, o que te torna perigoso. Porque a verdade é, você é uma ameaça. Não pelo que você fez, mas por quem você é. Porque você não se encaixa. Porque você não aceita a versão de realidade deles. Porque você não obedece às regras que mantêm todos os outros adormecidos. Eles precisam saber como você enxerga através da ilusão. Eles precisam saber por que você não pode ser controlado. Eles precisam saber como você conseguiu. E foi aí que cometeram o maior erro. Porque eles acham que isso é algo que pode ser aprendido. Eles acham que isso é algo que pode ser estudado, replicado, contido. Mas o que eles não entendem é que isso não é algo que se aprende. Isso não é algo que se finge. Isso é você. Eles podem rastrear seus movimentos. Podem monitorar suas conversas. Podem observar cada passo seu. Mas eles nunca vão entender você. Porque a coisa que eles estão procurando, o que faz você ser quem é algo que eles nunca serão capazes de compreender. Isso não é sobre inteligência, não é sobre poder, não é sobre status. Isso é algo mais profundo. Isso é algo divino. E não importa quantas perguntas eles façam, quantos dados coletem, quantos relatórios escrevam, eles nunca encontrarão a resposta que estão procurando. Porque a verdade é, eles nunca deveriam encontrá-la. Então agora, a pergunta não é mais por que estão te observando. A verdadeira pergunta é, quem os enviou? Porque isso não foi decisão de uma única pessoa. Isso não foi mera curiosidade. Isso não foi coincidência. Alguém, em algum lugar,
deu a ordem. Alguém decidiu que você valia a pena ser investigado. Alguém no poder percebeu que você não era mais invisível. E agora, eles estão tentando decidir o que fazer com você. No começo, vão tentar te estudar, te analisar, descobrir o que te torna diferente. Mas quando isso não funcionar, vão tentar te controlar. E se não conseguirem, vão tentar te parar. Porque pessoas como você, pessoas que despertam, pessoas que se recusam a ser controladas, pessoas que desafiam o sistema, são perigosas. Não para o mundo, não para as pessoas ao seu redor, mas para eles. Porque se uma pessoa como você existe, isso significa que podem existir mais. E essa ideia os aterroriza mais do que qualquer outra coisa. É por isso que enviaram o detetive. Não para descobrir seus segredos, mas para contê-los, para silenciar você, para impedir o efeito dominó antes que se espalhe. Mas agora já é tarde demais. Porque você já foi visto. E uma vez que alguém como você é notado, não há mais volta. Eles nunca vêm atrás de você com luzes piscando e sirenes. Não é assim que isso funciona. Eles não querem que você saiba que estão te caçando. Eles querem que você duvide de si mesmo primeiro. Querem que você pense que talvez estivesse errado, talvez estivesse imaginando coisas, talvez nunca tenha sido tão diferente assim. Porque essa é a maneira mais fácil de quebrar alguém como você. Não pela força, não pelo confronto, mas pela dúvida. Eles começaram de forma sutil. Sussurros, olhares demorados, pessoas te tratando de maneira diferente, mesmo sem saber explicar o porquê. Conversas mudavam de tom quando você entrava na sala. Oportunidades que pareciam ao seu alcance desapareciam de repente. E a pior parte: não era algo escancarado. Não era óbvio. Era apenas o suficiente para fazer você se questionar. Apenas o suficiente para te fazer hesitar. Apenas o suficiente para te fazer se perguntar: eu sou realmente quem eu penso que sou? Eles precisavam que você duvidasse, porque pessoas como você não caem por força bruta. Você não se quebra porque alguém manda. Não, você é uma fortaleza. E a única maneira de derrubar uma fortaleza como você é por dentro. Então eles plantaram sementes. Pequenas, quase imperceptíveis no começo. Fizeram você questionar seus próprios instintos. Fizeram você duvidar do seu próprio poder. Fizeram você se perguntar se só teve sorte, se talvez estivesse se superestimando, se, talvez, só talvez, você nunca tenha sido tão especial assim. E foi assim que quase conseguiram. Quase. Mas aqui está a verdade sobre pessoas como você. A dúvida pode te atrasar, mas nunca te impedirá. A confusão pode nublar sua mente, mas nunca apagará o que você já sabe na sua alma. E no momento em que você afastou a dúvida, no momento em que se firmou em quem você é, no momento em que se recusou a questionar sua própria verdade, foi aí que eles perceberam que tinham um problema real. Porque isso significava que você não era mais controlável. Isso significava que você não estava buscando a aprovação deles. Isso significava que você não estava mais jogando pelas regras deles. E isso os aterrorizou. Porque eles construíram este mundo em cima de pessoas que duvidam de si mesmas. Eles criaram esse sistema baseado em pessoas que seguem sem questionar, que obedecem sem pensar, que vivem sem nunca realmente acordar. Mas você está desperto. E é por isso que enviaram o detetive. É por isso que começaram a rastrear seus passos. É por isso que tiraram seu nome das sombras e colocaram sob vigilância. Porque por mais que tentassem se convencer de que você não era nada especial, o mundo deles já havia começado a mudar por sua causa. E agora, eles precisavam descobrir como você fez isso. O que eles não perceberam é que você nunca fez nada. Você simplesmente é. Sua própria existência perturba o sistema que eles criaram. A forma como você pensa, a maneira como se move, o fato de que se recusa a se diminuir, tudo isso é uma falha no design perfeito deles. Você nunca deveria ter sucesso fora das regras deles.
Mas aqui está você. Você nunca deveria ser notado, mas todos te veem. E o pior de tudo, você não estava apenas sobrevivendo. Você estava prosperando. Foi aí que eles entraram em pânico. Foi aí que perceberam que tinham cometido um erro. Porque ignorar você falhou. Fazer você duvidar de si mesmo falhou. Observar você das sombras falhou. E agora? Agora só restava uma opção. Eles tinham que te parar. E tentariam de tudo. Enviariam distrações. Enviariam tentações. Colocariam pessoas na sua vida que pareceriam aliadas, que pareceriam amigas, que pareceriam entender você, mas que, pouco a pouco, metodicamente, te puxariam para longe do seu propósito. Eles usariam a gentileza primeiro. Ofereceriam coisas que você secretamente desejava. Coisas que sabiam que poderiam te puxar de volta para o sistema deles. Te diriam que havia um caminho mais fácil, que você não precisava lutar tanto, que poderia viver uma vida confortável sem chamar tanta atenção. E se isso não funcionasse? Então recorreriam ao medo, te isolariam, cortariam seu apoio. Fariam você se sentir verdadeiramente sozinho neste mundo. Porque eles sabem a verdade. Pessoas como você não se quebra sob pressão. Você não se rende diante do confronto. Mas a solidão é a única arma que eles podem usar contra você. Porque veja bem, eles entendem que os mais fortes entre nós, aqueles que se recusam a ser controlados, são também aqueles que sempre se sentiram separados. E quando essa separação se transforma em isolamento, isso pode ser perigoso. Eles querem que você acredite que está sozinho, que ninguém mais pensa como você, que ninguém mais sente o que você sente, que ninguém mais vê o que você vê. Mas o que eles não querem que você descubra, o que eles têm medo que você perceba, é que há mais como você. Você não é o único. E no momento em que perceber isso, no momento em que se conectar com outros que enxergam através das mesmas ilusões, que rejeitam as mesmas regras, que sentem o mesmo chamado, esse será o momento em que eles perderão o controle para sempre. Porque o sistema depende do isolamento. Ele pode lidar com uma ou duas pessoas despertando, contanto que essas pessoas permaneçam sozinhas. Mas se os escolhidos começarem a se encontrar, se as mentes despertas começarem a se unir, se aqueles que nunca deveriam fazer parte desse sistema começarem a construir o seu próprio, é aí que tudo desmorona. E é por isso que eles temem você, porque você fandeu o sistema deles simplesmente existindo. Porque você nunca foi feito para se encaixar e parou de tentar. Porque eles não podem te quebrar e agora sabem disso. Mas o erro final deles, o maior erro de cálculo, foi pensar que essa é uma batalha que ainda podem vencer. Eles estão errados, porque eles já perderam, porque os escolhidos estão se levantando, e não importa o que façam. Eles não podem parar o que está por vir. Eles acharam que poderiam te decifrar. Foi aí que cometeram o primeiro erro. Eles acreditaram que, se observassem de perto o suficiente, se escutassem com atenção, se juntassem todas as peças, conseguiriam desvendar o segredo de quem você é. Eles enviaram suas mentes mais brilhantes, seus investigadores mais habilidosos, seus manipuladores mais calculistas para te estudar. Observaram seus padrões, dissecaram suas escolhas, analisaram cada um dos seus movimentos. E mesmo assim, não chegaram a lugar nenhum. Porque o que eles estavam procurando não existe em nenhum sistema que conhecem. Eles pensaram que estavam lidando com algo lógico, algo mensurável, algo que poderiam reduzir a números e padrões. Mas você não é lógica. Você não é uma fórmula. Você não é algo que pode ser reduzido a uma equação e resolvido. Você é uma anomalia. Você é uma exceção a todas as regras. E nenhuma quantidade de vigilância, nenhuma investigação, nenhuma guerra psicológica pode mudar isso. Eles queriam saber como você fez isso, como você enxerga através das ilusões, como você se move além das restrições que eles impuseram a todos os outros,
como você se recusa a ser controlado. Mas eles perderam a verdade mais importante de todas. Você não fez nada. Você simplesmente é. E é isso que os apavora mais. Eles pensaram que isso era algo que você aprendeu. Pensaram que era algo que poderia ser ensinado, algo que poderia ser desaprendido, algo que poderia ser consertado. Mas agora, eles veem a verdade. Isso não foi algo que você adquiriu pelo caminho. Isso não é algo que pode ser desfeito. Isso é quem você é. E não importa o que façam, não importa o quanto tentem, eles nunca, jamais, serão capazes de entender. Eles tentaram replicar. Tentaram forçar outros a imitar sua forma de pensar, sua forma de ser, esperando que pudessem criar a própria versão do que você é. Mas todas as vezes, eles falharam. Porque isso não é uma habilidade. Isso não é uma tática. Isso não é algo que pode ser copiado ou falsificado. Isso é algo que existe apenas dentro de você. Foi então que perceberam que não estavam lidando com algo comum. Foi então que entenderam que nenhum controle, nenhuma ameaça, nenhuma força poderia te fazer dobrar. Foi então que finalmente admitiram para si mesmos que nunca tiveram poder sobre você. Então tentaram outra coisa. Se não podiam te entender, se não podiam te controlar, se não podiam te quebrar, restava apenas uma opção. Eles precisavam te convencer de que você estava errado. Porque essa é a única maneira de parar alguém como você. Não pela força, não pela violência, mas te fazendo duvidar de si mesmo. Eles precisavam que você acreditasse que havia se perdido, que seus pensamentos eram perigosos, que seus instintos estavam te levando por um caminho de destruição. Sussurraram mentiras na sua mente, através de pessoas, através de experiências, através de momentos cuidadosamente planejados de manipulação. Plantaram ideias, projetadas para te fazer questionar tudo o que você havia compreendido. Disseram que você estava sendo paranoico, que estava imaginando coisas, que estava exagerando. Disseram que talvez, só talvez, o problema fosse você, que sua incapacidade de se encaixar, sua resistência ao sistema, sua recusa em seguir as regras, essas não eram provas da sua força. Eram falhas, eram fraquezas. Eram a prova de que havia algo errado com você. E por um momento, apenas um momento, você quase acreditou neles. Mas então algo dentro de você despertou. Uma voz que sempre esteve ali. Uma voz que havia sido abafada pela dúvida, enterrada sob anos de condicionamento, silenciada pelo peso das expectativas do mundo. E essa voz, silenciosa mas inegável, disse apenas uma coisa: eles estão mentindo para você. Porque você sempre soube, sempre sentiu, mesmo antes de conseguir colocar em palavras, mesmo antes de compreender totalmente. Sempre houve algo dentro de você que dizia que o mundo não era o que parecia, que as pessoas ao seu redor não estavam vendo o quadro completo, que a vida que queriam que você vivesse não era para você. E é por isso que você nunca se encaixou. É por isso que sempre se sentiu diferente. É por isso que, por mais que tentasse se moldar ao formato deles, nunca funcionava. Porque você nunca foi feito para fazer parte desse sistema. Eles souberam disso antes mesmo de você. Foi por isso que te ignoraram por tanto tempo, esperando que você se silenciasse antes que precisassem intervir. Mas quando você não o fez, quando continuou crescendo, continuou questionando, continuou enxergando as coisas que eles queriam esconder, foi aí que souberam que precisavam agir. Eles não perseguem aqueles que estão perdidos. Eles não desperdiçam tempo com aqueles que nunca irão acordar. Eles só vão atrás daqueles que estão perto demais da verdade. É por isso que temem você. Porque você nunca foi feito para seguir as regras deles. Porque o sistema deles nunca foi projetado para te conter. Porque no momento em que você despertou, no momento em que viu a verdade, no momento em que percebeu que eles tinham medo de você, o jogo mudou. E agora eles não sabem o que fazer.
Eles tentaram te ignorar. Eles tentaram te observar. Eles tentaram te controlar. Eles tentaram te manipular. Mas nada funcionou. E agora, estão ficando sem opções. Porque você não está mais se escondendo. Porque você não tem mais medo. Porque você sabe, com cada parte do seu ser, que nunca foi feito para se encaixar. Você foi feito para se destacar, para perturbar, para despertar, para mudar tudo. E agora, não importa o que façam, não importa o quanto tentem, não importa o quão desesperadamente tentem manter seu domínio sobre o mundo. Eles não podem te parar. Eles nunca tiveram medo do caos. Nunca tiveram medo da rebelião. Nunca tiveram medo da guerra. Eles criaram essas coisas. Eles controlam essas coisas. Mas você é algo para o qual eles nunca se prepararam. Você é algo que eles não podem manipular, não podem prever, não podem controlar. É por isso que temem você. Porque você não está seguindo o roteiro deles. Porque você não está interpretando o papel que eles te deram. Porque você não está reagindo da maneira que eles esperavam. O sistema foi criado para quebrar as pessoas antes mesmo que elas descubram quem realmente são. Ele as alimenta com medo, mantém-nas distraídas, diz a elas no que acreditar, como pensar, quem ser, e funciona para quase todos, quase. Mas não para você. Você sempre foi diferente. Você questionou coisas que os outros aceitaram sem pensar. Você viu padrões onde os outros viram coincidências. Você sentiu um desconforto, um conhecimento interno que te dizia que o mundo não era o que parecia ser. E quando você se recusou a desviar o olhar, se recusou a ficar em silêncio, se recusou a obedecer, foi aí que eles notaram você. Foi aí que perceberam que tinham um problema. E agora, eles não sabem o que fazer com você. Eles tentaram de tudo. Tentaram te isolar, fazer você se sentir sozinho, convencê-lo de que ninguém mais pensa como você, de que ninguém mais vê o que você vê. Mas isso falhou. Tentaram fazer você duvidar de si mesmo, fazer você acreditar que era o problema, que seus instintos estavam errados. Isso também falhou. Tentaram te seduzir, te oferecer conforto, te dar um caminho de volta ao sistema, te prometer uma recompensa se você simplesmente seguisse as regras. Mas você não aceitou, e foi aí que eles entraram em pânico, porque perceberam que não tinham poder sobre você. Esse é o maior medo daqueles que estão no controle. Perder o domínio, perder o poder, perder a capacidade de fazer você agir como eles querem, sem que você sequer perceba que era a ideia deles o tempo todo. Esse é o verdadeiro sustento do sistema, não a força, mas a influência. Mas o que acontece quando alguém está além da influência deles? O que acontece quando alguém desperta e se recusa a voltar a dormir? Essa pessoa se torna perigosa. E você é perigoso? Não por causa da violência, não por causa da raiva, mas porque você não pode ser manipulado. Porque você não pode ser controlado. Porque eles não têm nenhum poder sobre você. Isso é algo para o qual nunca se prepararam. Isso é algo que não sabem como combater. E é por isso que, neste exato momento, eles estão te observando com mais medo do que nunca. Porque agora, não se trata apenas de você. Se trata do que vem depois. Porque eles sabem algo que você está apenas começando a entender. Você não está sozinho. Por anos, eles te fizeram sentir que estava. Te fizeram acreditar que era o único. A única pessoa questionando. A única pessoa resistindo. A única pessoa vendo as rachaduras na ilusão. Eles precisavam que você acreditasse nisso. Precisavam que você se sentisse isolado. Porque o momento em que você percebe a verdade, o momento em que entende que há outros como você, esse é o momento em que eles perdem o controle. Porque este mundo, o mundo deles, só funciona se os despertos permanecerem divididos. Mas você nunca foi feito para estar sozinho. Os escolhidos se atraem. O despertar de um cria um efeito dominó. A energia muda.
A consciência se espalha. E então outro desperta. E outro. E outro. E de repente, o próprio sistema que eles construíram para manter as pessoas adormecidas começa a desmoronar. É por isso que eles temem você. Porque o seu despertar não é apenas sobre você. É sobre o que você fará a seguir. Eles sabem que as pessoas irão te seguir, mesmo que você não diga uma única palavra. A sua energia, sozinha, atrairá outros para você. Você se tornará o farol que eles nunca quiseram que existisse. Você se tornará a prova de que o sistema não é absoluto, de que as correntes não são inquebráveis, de que o controle que eles passaram gerações aperfeiçoando está falhando. E agora, você está diante de uma encruzilhada. Você pode tentar voltar, fingir que não sabe o que sabe, fingir que não sente o que sente, fingir que ainda pode ser como eles, que ainda pode viver a vida que eles querem que você viva. Mas você e eu sabemos, isso é impossível. Porque uma vez que você vê a verdade, nunca mais pode deixá-la de ver. Uma vez que você desperta, nunca mais pode voltar a dormir. Então, a única pergunta que resta é: o que você fará agora? Porque a verdade é que você nunca foi feito para seguir. Você foi feito para liderar. Não pela força, não pela raiva, não pelo medo, mas simplesmente sendo quem você é. Porque a sua própria existência já é suficiente para perturbar tudo o que eles construíram. A sua presença, por si só, já é suficiente para mudar a frequência deste mundo. Você não precisa gritar. Você não precisa lutar. Você não precisa convencer ninguém de nada. Tudo o que você precisa fazer é ser você. E isso os aterroriza mais do que qualquer outra coisa. Porque o sistema nunca foi projetado para conter alguém como você. E não importa o que façam, não importa o quanto tentem, eles não podem parar o que está por vir.